Bom, se essa é a primeira vez que você está me vendo, muito prazer, eu sou Diego Pires e a minha ideia com esse podcast aqui é um podcast para tatuadores. Aqui a gente vai falar muito sobre marketing, sobre posicionamento, sobre branding, sobre comunicação, principalmente, que é o que eu mais acredito que faça diferença na vida de um tatuador. E esse podcast, ele é para você que é iniciante ou para você que não é iniciante, mas que está começando a ter um olhar diferente para essa questão da comunicação, essa questão de marketing, ou até para você que já tem uma equipe, mas que você quer aprender um pouco mais sobre tudo o que acontece, porque eu acredito muito que o tatuador ele precisa ser multidisciplinar, ele precisa saber um pouco sobre tudo para que ele tenha uma bagagem e ele consiga tomar decisões sobre, por exemplo, essa pessoa aqui, ela é boa, essa outra aqui não é, porque às vezes quando você contrata um especialista, ele vai achar que o problema é a especialidade dele, sabe? Ele só vai conseguir enxergar onde melhorar na especialidade que você contrata essa pessoa. Então a ideia desse podcast aqui é realmente trazer conteúdos leves, tranquilos. Eu vou tentar não dar muitos cortes para eu conseguir desenvolver diálogos e que você consiga ouvir durante uma sessão de tatuagem, do caminho para o estúdio, quando estiver almoçando, enfim, quando você preferir. Mas eu quero conseguir trazer cada vez mais conteúdos e agregar na vida de vocês para que vocês consigam enxergar o marketing de uma forma diferente do que vocês estão acostumados com esse monte de charlatão, um monte de gente que fala que vai encher tua agenda amanhã, que promete uns resultados milagrosos, que enfim, a gente sabe que isso não é verdade. Provavelmente você, se você ainda não se frustrou, não caiu na mão de uma pessoa dessa, você vai cair, infelizmente, porque acontece, é um evento canônico na vida do tatuador. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou começar agora me apresentando, contando um pouco de quem eu sou, do que eu penso mais ou menos sobre a tatuagem, para ver se você abraça essa ideia, para ver se faz sentido para você também continuar assistindo, ouvindo no caso. Sem muito mais delongas, começando a me apresentar, muito prazer, eu sou o Diego Pires. Eu trabalho com marketing há pelo menos uns 7 anos, não sei, não sou ruim de conta. Hoje eu tô em Portugal, né? Eu moro aqui em Portugal, mas eu já tive um estúdio de tatuagem no Rio de Janeiro. Nós tivemos o estúdio aberto por uns 3 anos e durante esses 3 anos foram ótimos resultados. A gente conseguiu fazer coisas incríveis, conseguimos trabalhar com marcas que a gente nunca sonhou que fosse conseguir trabalhar. E então a gente iniciou essa nova jornada de fechar o nosso estúdio no Rio e trazer o estúdio aqui para Portugal. E como é que a tatuagem entrou na minha vida? Bom, basicamente eu já trabalhava com marketing, já entendia sobre isso há muito tempo. Na época que eu conheci a Larissa, né, que foi por conta disso que a tatuagem entrou na minha vida, nessa época eu estava trabalhando em agência, se eu não me engano ainda, mas eu tava querendo sair, porque a vida de agência, ela é muito escravidão, sabe? Ela é muito... Você tem que ter tudo pra ontem e te pagam muito pouco pra fazer as coisas, e eu sempre tive um sonho de ter um nicho pra mim. Eu já trabalhei com confeitaria, com restaurante, com time de futebol, com, assim, tudo que vocês podem imaginar eu já trabalhei. Mas aí eu fui me encontrar realmente na tatuagem, porque eu vi que era um nicho que tem uma rentabilidade muito boa para os tatuadores e não precisa fazer, assim, grandes coisas, sabe? Tipo, o básico bem feito dá muito certo, sabe? Se você tiver disciplina de fazer as coisas, você consegue, mesmo que seja muito para um tatuador, né? Ter que tatuar, atender, e eu comecei a entender esses problemas que envolvem a vida do tatuador, né? De precisar prospectar e ter uma agenda instável, e é muito custo também, as pessoas não têm essa noção. Então eu comecei a me dedicar a isso, comecei a criar conteúdo sobre isso, né? Confesso que eu não sou um exímio criador de conteúdo, porque eu muitas vezes acabo botando o meu trabalho no backstage, né, o meu trabalho do off, muito na frente do meu trabalho como conteúdo. Eu preciso começar a me enxergar mais como um cliente meu para poder me atender. Mas a ideia desse podcast é basicamente essa. Falando um pouco sobre o nosso estúdio, né? Eu comecei a trabalhar com a Larissa em 2023, se eu não me engano, 2022, por aí. Mas eu relutei muito para começar a trabalhar com ela, porque eu não gosto de trabalhar com pessoas
do meu ciclo, sabe? Do meu ciclo social. É muito ruim trabalhar com um parente, com um amigo, etc. Eu sempre tive essa filosofia de passar pra outra coisa, inventar uma desculpa e não atender. E aí, o que aconteceu? Ela contratou um gestor de tráfego. E aí, nisso que ela contratou um gestor de tráfego, ela foi indicação de um amigo dela, tatuador. E aí, nisso que ela contratou esse gestor, assim, só via o dinheiro indo embora, sabe? E o pior não era nem o dinheiro ir embora, era gastar dinheiro com uma coisa que não fazia o menor sentido, porque ela trabalhava com 99% mulheres, sabe? E no Rio de Janeiro. E aí, assim, quando ela começou a fazer uns anúncios, teve algumas campanhas que ele fez. A moto passando. Teve algumas campanhas que ele fez que estavam atingindo pessoas, assim, homens de Minas Gerais. Então, assim, tipo, dava pra perceber que ele não fazia a menor ideia do que ele tava fazendo. Ele tava, tipo, meio que só gastando o dinheiro dela lá e meio que aprendendo enquanto gastava. Depois eu fui descobrir que isso acontece muito na tatuagem. Tipo, é um nicho muito predatório, assim, dos gestores de tráfego, porque tatuador é muito dependente de anúncio, muitas das vezes, para conseguir cliente, para conseguir gente nova. Porque engajamento é difícil. Criar conteúdo na tatuagem com puro engajamento, sem você ter que aparecer, sem você ter que falar, é muito complicado. Então eu comecei esse trabalho de atender ela ali, assim, meio que, cara, vou fazer. Eu não entendo nada sobre tatuagem, vou fazer o que? O básico, e aí a gente vê no que dá. No primeiro mês que a gente já começou a fazer, as coisas já começaram a dar muito certo. Ela teve, nos primeiros 6 meses, a gente já conseguiu, tipo assim, duplicar o faturamento dela na época. Ela estava há vários anos em 5 mil seguidores, aí foi para 6, voltou para 5. Tava um tempão ali. E aí a gente conseguiu estourar essa bolha, fazer um trabalho legal ali. Tipo, 20 mil seguidores, eu acho que em 6 meses, alguma coisa do tipo. E foi muito bom, né? Assim, não só em termos de seguidores, o importante é que tenha faturamento, que tenha procura, que tenha pessoas querendo tatuar. Então, nesse nosso processo, eu fui aprendendo cada vez mais sobre tatuagem, e aí eu fui gostando do nicho, e eu fui estudando para melhorar o meu trabalho. E aí, nessa época, ela chegou e falou assim, olha só, você vai receber tanto e a partir de agora você trabalha para mim. Eu não tive direito de escolha, sabe? Eu fui obrigado a trabalhar com a tatuagem, fui obrigado a trabalhar para ela. E, enfim, desde lá, foram todos os anos a gente foi batendo sempre recordes de faturamento e dos nossos objetivos. Mas eu entendo que é um caso totalmente à parte, porque além dela ser uma ótima tatuadora, ela também era uma pessoa muito disciplinada. E eu tenho certeza que foi por seguir as orientações e por ser uma pessoa muito disciplinada que ela conseguiu o que conseguiu. E pouco tempo depois eu já estava trabalhando integralmente ali para ela, a gente já estava com uma demanda boa. E aí eu comecei a cada vez mais entrar nesse mundo da tatuagem, né? Comecei a prospectar alguns clientes, comecei a atender outras pessoas. E aí eu atendi a minha primeira cliente fora do Brasil e as coisas começaram a dar certo também. E aí eu fui começando a entender que, cara, não era doideira. Porque eu tenho muito isso de me auto-sabotar e achar que eu não sei não, isso aí foi sorte, não sei o quê. E aí depois eu comecei a fazer para outra pessoa, aí deu certo, eu fiz para outros, fiz para outros, fiz para outros. E aí não é sorte, sabe? É você saber o que você tá fazendo e ter o comprometimento de fazer as coisas que precisam ser feitas. Só que essa automaticamente também é a coisa mais difícil a se fazer. Hoje eu atendo vários clientes de consultoria, atendo clientes de tráfego pago, atendo clientes para criação de site e etc. Mas a ideia com esse podcast aqui é que seja um conteúdo solto, um conteúdo leve, que eu consiga trazer algumas noções para vocês, porque eu tenho uma ideia muito clara na tatuagem. Como eu falei, tem essa parte muito predatória, esses coaches, esses charlatões aí que falam um monte de coisa, que vai encher a sua agenda amanhã, que o primeiro mês você não precisa pagar, só bota o dinheiro no tráfego que você vai ver o resultado. Cara, isso tudo é papinho, isso tudo é coisas que são ensinadas por outros gestores de tráfego para você conseguir cliente, sabe? Tipo, porque o cara que tá ali por trás, ele não tem nada a perder. Você que tá colocando dinheiro no tráfego, ele tá perdendo o tempo dele, mas ele tá te usando para aprender.
E isso foi muito disseminado no mercado e é por isso que hoje muito tatuador tem ranço de qualquer pessoa que fale sobre marketing, sabe? Eu entendo completamente. E até por isso eu não gosto de me colocar como uma pessoa que fala sobre marketing. Eu gosto de falar que eu falo sobre comunicação. Porque o que faz a diferença para um tatuador é a comunicação. Eu acredito muito nisso. Eu acho que grande parte do meu trabalho é não me colocar como uma pessoa que vai te ensinar um hack, que vai te ensinar o que está em alta no momento. Eu acho que grande parte do meu trabalho é me colocar como uma pessoa que vai te dar meios para que você consiga caminhar com suas próprias pernas, sabe? Eu acho que a minha missão, assim, como conteúdo é essa. Porque se você perguntar qual o problema do seu estúdio para um gestor de tráfego, ele vai falar que é botar mais dinheiro em anúncio. Se você perguntar para um social media, ele vai falar que é para você criar conteúdos melhores. Se você perguntar para um videomaker, ele vai falar que os seus vídeos estão ruins. Então, assim, o tatuador, ele precisa ser multidisciplinar. Ele precisa saber um pouco de tudo. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Porque quando você tem conhecimento, mesmo que básico, sobre as coisas, você tem poder para conseguir entender como as coisas funcionam e você disseminar ali, disseminar não é a palavra certa, você diferenciar o que é um bom profissional e o que não é um bom profissional. Um exemplo muito clássico. Se você contrata um videomaker para fazer um vídeo para você, ele vai querer fazer um vídeo cheio de firula, cheio de efeito, e corte daqui, e filtro dali, um monte de coisa. E assim, às vezes, 99% das vezes, não é isso que você precisa. Você precisa, às vezes, de um vídeo, ou não de um, né? Mas de uma série de vídeos que comuniquem alguma coisa. Eles precisam estar alinhados com a sua comunicação, com o que você quer passar. Tem um ditado no marketing que a gente fala que o marketing não é falar 1000 coisas. O marketing é falar 1000 vezes a mesma coisa. Você precisa fixar as ideias na cabeça das pessoas. Principalmente agora que a gente tá numa época pós-TikTok aí. Eu tô com esse boné aqui porque tá um sol desgraçado e eu queria gravar aqui na varanda, porque eu acho legal. Mas enfim, depois dessa tiktokização aí, que a atenção das pessoas está muito ruim, você coloca, sei lá, um anúncio com preço e com local. A pessoa vai na sua mensagem e te pergunta o preço e o local. Então, assim, hoje as pessoas não prestam atenção em nada. Então, eu acredito que cada vez mais você precisa dessa fixação, sabe? De você conseguir fixar a ideia do que você é. E não necessariamente que você é só um tatuador. E eu posso trazer aqui alguns exemplos. O Rafa Lopes, que é um que eu gosto de referenciar sempre, porque eu acho o conteúdo dele muito bom. Ele nem muitas das vezes se porta o trabalho dele como tatuagem. Ele fala muito que é arte. Ele fala muito do trabalho dele como algo artístico. E faz sentido. Ele traz muito esse aspecto de você distrair o seu sentimento, de colocar o que você sente ali na arte dele. Até na biografia tem uma frase dele muito boa que é alguma coisa do tipo: eu sinto o que você sente e transformo isso em arte. Alguma coisa assim, eu não lembro direito como é que é a biografia dele. Mas outro exemplo é o Maziero, por exemplo, que é um outro tatuador muito famoso também. Ele se posiciona como um tatuador das reformas impossíveis. Então, sempre que você vê o trabalho dele, são reformas que às vezes a pessoa fez uma tatuagem, não gostou, aí pediu para outro tatuador reformar, aí depois não gostou também, aí pediu para outro. E às vezes assim, tá na quinta reforma e ele vai lá e reforma e faz um bagulho muito foda, sabe? E você vai perceber também que ele tá sempre trazendo conteúdo educativo. Ele tá sempre sendo disruptivo com as coisas que ele fala, no sentido de mostrar que as coisas funcionam, que tem estudo por trás. Que ele não é um tatuador aleatório que começou a fazer reforma e ele faz e a coisa fica boa ali naquele exato momento, mas depois quando cicatrizar vai ficar ruim. Ele realmente mostra. Ele mostra sem mostrar, né? Até porque ele não pode revelar tudo do segredo e do estudo dele para conseguir chegar nos resultados que ele tem. Mas enfim, só 2 casos que exemplificam o que a comunicação faz com você. A comunicação, ela te coloca num patamar diferente dos outros. E se você vai pegar uma pessoa que quer fazer uma tatuagem, quer fazer um fechamento de braço, pra contar a história dela, que ele acha isso muito foda, que ele tem uma história muito foda, e isso pega muito as pessoas que têm grana, que muitas vezes são muito egocêntricas e querem
ser elas, sabe? E querem, que se acham muito foda. As pessoas, muitas das vezes, querem colocar essa história no braço, sabe? Então, quando uma pessoa pensa nisso, ela vai pensar em Rafa Lopes. Quando uma pessoa pensa em reforma, vai pensar no Aziero. Então, esse é o real poder da comunicação. E faz parte do meu trabalho também ajudar vocês a se colocarem como alguma coisa, encontrar o que vocês têm aí que une, que diferencia a tua arte ou o teu posicionamento quanto às outras pessoas. Eu sei que é muito difícil se eu chegar agora e te perguntar, por que uma pessoa deveria tatuar com você e não com o teu concorrente, não com o fundalinho ali que tem um estúdio próximo do teu. É muito difícil você ter essa resposta, porque você não tem bagagem, você não tem conhecimento sobre algumas coisas que são necessárias para que você entenda um pouco mais o que é comunicação, entenda um pouco mais o que é um branding, o que é uma marca em si. E eu sei que o que eu tô falando para 3% dos tatuadores. O que eu tô falando não vai ser uma coisa que vai servir para todo mundo. Porque você tem que estar muito disposto a ser destaque, tem que estar muito disposto a ser diferente, a querer crescer. Porque se você não tá disposto a fazer as coisas, realmente você não vai conseguir. O tatuador, ele tá muito sozinho e tem que dar conta de muitas coisas na vida. É a vida pessoal, é o negócio, é fornecedor, aprender tráfego, é aprender a tirar foto, aprender a atender, aprender oratória, de poder criar conteúdo, se for o caso, se você quiser criar conteúdo falado. Então, assim, são muitas coisas que envolvem um tatuador de sucesso, sabe? Lógico que muitas das vezes envolve um pouco de sorte também. Tem tatuador que às vezes cresce por um pouco de sorte. Aproveitou uma era da rede social, por exemplo. Tem muito tatuador que é viralizado no TikTok. Tem tipo 2 milhões de seguidores no TikTok. Porque começou muito cedo. A era do TikTok, no início, entregava pra caramba conteúdo e você ganhava muito seguidor, muita coisa. E aí alguns tatuadores, não só tatuadores, né, de todos os serviços, de todos os criadores de conteúdo, aproveitaram essa era. E tem muita gente, muito seguidor e tal, e aí conseguiu crescer por conta disso. Outros cresceram porque deram a sorte de um famoso tatuar com eles, ou de ser conhecido do amigo do amigo do amigo de um famoso, e aí às vezes, sei lá, deu uma tatuagem e em troca da divulgação ali conseguiu ir crescendo. Enfim, tem muitas coisas que podem fazer um tatuador crescer e se destacar. Mas a comunicação é o que vai fazer você ter autoridade no assunto. É o que vai fazer as marcas te olharem diferente. É o que vai atrair marcas como o Rafa Lopes atrai a La Roche, por exemplo, para trabalhar com ele. É La Roche? Acho que é La Roche que trabalha com ele. Mas enfim, ele consegue trazer marcas grandes porque as marcas enxergam branding e elas já viram que o nicho da tatuagem é um nicho muito grande e ele está crescendo cada vez mais. Sempre surge uma nova coisa. Um exemplo também é a Fine Line atualmente. A Fine Line, hoje em dia, ela quebrou muitas barreiras para tatuagem, na minha visão, tá? Ela quebrou muitas barreiras e alcançou muitos lugares que a tatuagem não alcançava. É lógico que muitas das vezes ela é associada a um tipo de tatuagem mais premiumzinha, mais gourmet, mais feminina também. Mas eu acho que isso proporcionou e tem proporcionado muitas quebras de paradigmas sobre tatuagem. Porque antigamente, tatuagem sempre foi muito marginalizado, tatuagem sempre foi visto como uma coisa ruim. E eu acho que é importante pro movimento como um todo, sabe? Mas eu acho que novos estilos estão surgindo, novas coisas estão sempre aparecendo e cada vez mais alcançando mais públicos. E eu acho isso muito importante. Eu acho que para esse primeiro episódio já percorri tempo demais aqui falando um pouco sobre o que eu acho da tatuagem e o que eu penso que pode ser esse podcast aqui. Mas a ideia central é essa, é fazer um conteúdo tranquilo, que eu não vai ter problema para editar. Me desculpem já por isso, porque esse conteúdo não vai ter muitos cortes, não vai ter muitas coisas para eu conseguir fazer ele rápido e trazer mais conteúdos para vocês. E ele foi pensado para que o tatuador consiga assistir durante uma sessão, consiga ouvir durante, sei lá, o caminho até o estúdio, enfim. Não penso em fazer episódios muito longos, de 1 hora, 2 horas. Mas acho que talvez futuramente eu consiga trazer alguns convidados, trazer alguns alunos meus, para trocar uma ideia, para conversar sobre algumas coisas. Pessoas que estão começando, pessoas que já são mais experientes, trazer visões diferentes, de estilos diferentes. Enfim, eu tenho muitas ideias enquanto criador de conteúdo para tatuadores, porque tem uma carência muito grande. Acho que o mosquito me mordeu aqui.
tem uma carência muito grande de conteúdo para tatuadores. Eu sei que eu não vou conseguir suprir todas, né? Mas eu penso em tentar suprir algumas delas. Eu penso em conseguir trazer algumas coisas para fortalecer a tatuagem como um todo. Mas, enfim, eu vou tentar seguir um pouco dessa cronologia, de começar desde o começo, as primeiras coisas que você precisa saber, os primeiros passos ali, as primeiras coisas que você precisa treinar para você conseguir desenvolver estratégia, conseguir se entender enquanto tatuador, enquanto posicionamento também como tatuador. Então acho que vai ser um caminho para a gente seguir, não sei aonde isso vai dar, mas espero que eu consiga ajudar alguém com essas coisas que eu tenho para falar. E é isso, a gente se vê na próxima. Não sei também qual vai ser a periodicidade, talvez um podcast por semana, acho que é possível de se fazer. Mas tudo isso eu vou pensando com o caminho, até porque nesse primeiro momento não deve ter ninguém ouvindo isso. Mas espero que algum dia isso dê certo e algum dia isso ajude alguém. É isso, eu sou Diego Pires e até a próxima.